Presta atenção, tá? Porque crianças e adolescentes infectados pela Covid-19, apesar de apresentarem, na grande maioria dos casos, formas leves e moderadas da doença, podem sim desenvolver manifestações clínicas, digamos assim, exuberantes, né? E graves, que podem levar ao óbito. A chamada síndrome inflamatória multissêmica pediátrica é uma condição inflamatória que afeta sobretudo os vasos sanguíneos e, consequentemente, traz de forma associada problemas cardíacos. O tema merece a atenção de todos a partir de agora, no Pausa do Café. Quem vai nos ajudar a entender toda essa situação é o cardiologista Dr. José da Silva Leitão, que já está aqui conosco no nosso local, no nosso cantinho. Satisfação revela, bem-vindo ao nosso balanço. Meu. Bom, já emendo com uma pergunta. Essa estatística, doutor, já lhe surpreende envolvendo crianças? Com certeza. Antes de mais nada, retirar esse estigma de dizer que o Covid não mata criança ou não traz complicações para crianças. Mesmo em casos leves, tem-se notado algumas complicações a longo prazo. E uma das principais complicações tardias, é o que você justamente acabou de dizer, Tiago, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ou, como nós mais conhecemos, SIMP. Isso já pode ter, essa criança ou esse adolescente, já pode ter, doutor José, uma predisposição ou a Covid tornou-as com essa sistemática, com esse possível problema? Existem várias possibilidades, mas hoje no meio científico a mais aceita é a agressão realmente direta do vírus. Infelizmente não tem como a gente prever, não tem como a gente prevenir com que a criança não evolua com essa forma grave da doença. Sabemos que alguns pacientes, algumas crianças entram num grupo de risco, como crianças obesas, portadoras de diabetes, crianças portadoras de doença de Crohn, portadoras de lúpus e problemas pulmonares. Então, nesses casos, a gente precisa, principalmente os pais, redobrar os cuidados. E de que forma a gente, já que a Covid, acho que ela mudou a sistemática e o modo de enxergar a saúde, acho que de todo mundo, né? Porque ainda é algo muito misterioso, por mais que a ciência tenha avançado, tenha descoberto algumas consequências, sobretudo também para a saúde cardíaca, ainda é complicado a gente fazer qualquer tipo de projeção. Como a gente pode, então, fazer um trabalho de prevenção nesse sentido? A principal prevenção, na verdade, é o uso da vacina, também em crianças. Infelizmente, nós vivemos em um meio, hoje, por conta da facilidade do acesso à informação, sofremos muito com fake news, com notícias mentirosas que levam a um problema muitas vezes maior do que o Covid. Eu gosto sempre de dizer aos meus pacientes que a má informação hoje mata mais do que a própria doença. Então, agora, quando é diagnosticado? Bom, concluiu, foi lá, você foi visitar um profissional, um cardiologista e identificou essa sintomatologia. O que fazer? O tratamento, ele é muito parecido com um tratamento comum, por exemplo, para uma arritmia ou qualquer outro tipo de problema cardíaco. Como é que vocês trabalham na solução desse problema? Excelente pergunta. Como você bem disse, é uma doença ainda nova. Então, ainda está sendo estudadas essas complicações pós-Covid. O que nós temos observado é que os pacientes têm evoluído com o aumento da frequência do coração, na grande maioria dos casos, mesmo em pacientes com casos leves, pacientes evoluindo com fibrilação atrial, e em casos mais raros, infelizmente, evoluindo com insuficiência cardíaca. O tratamento é basicamente o mesmo, que as diretrizes nos norteiam, mas são complicações graves, por isso que a gente sempre reforça os cuidados e principalmente a vacinação. Bom, então estar atento, né, e procurar um profissional para que muitas vezes as coisas não possam se agravar, né, doutor? Exatamente. Tendo um diagnóstico precoce, principalmente na SIMP, você reduz a mortalidade em torno de 80% até mesmo 70%. Não sendo diagnosticada na fase certa, o tratamento ele não vai ser eficaz. Por isso a importância da gente frisar e fazer com que os pais observem esses sintomas. Lembrando que a SIMP ela se manifesta não durante a fase da doença, mas de 2 a 4 semanas após o contato com alguém que teve
ou com diagnóstico de Covid por parte da criança. E os pais devem ficar atentos porque a criança muitas vezes ela não sabe falar, não sabe, né, expressar aquilo que está sentindo. Então os pais têm um papel, os pais ou a família de uma forma geral, né, tem um papel extremamente muito importante nesse monitoramento, né? Com certeza. Quero lhe agradecer imensamente, tá, por nos visitar aqui nessa manhã de quarta-feira em nosso novo cantinho aqui no Pausa do Café. Até a próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Grande abraço.